Olá, tudo bem? Medo. O que é medo? Medo são um dos principais e um dos primeiras emoções que o ser humano sentiu. Ela é uma das vibrações mais baixas que existe. Normalmente, todo medo ele é criado pelo cérebro. Imagine, por exemplo, você ir dormir e alguém falar para você: eu vi hoje uma cobra no seu quarto. Nesse momento, o teu cérebro já vai começar a criar um monte de interpretações. Você não vai conseguir dormir até que você olhe em cada canto do seu quarto para confirmar que não existe cobra. Depois que você olha que não tem nada no seu quarto, você se deita novamente. Mesmo assim, eu acredito que você não conseguiria dormir. Você ainda pensaria sobre a cobra. Mas isso é só uma interpretação que o cérebro criou. Então, maioria, em torno de 90% dos medos que tem, eles são ilusórios. São realidades que a mente criou. Realidades virtuais. Realidades que não existem. Então, os nossos medos, eles não são reais. Ou são reais para a mente. Uma ilusão da mente, mas eles não existem na verdade. Não existem. Alguns medos, eles são necessários. Mas a maioria dos medos, eles não são necessários. Eles são bloqueadores. Um dos maiores medos para a prosperidade ou para a evolução espiritual é o medo de crescimento. Imagine, por exemplo, uma pessoa precisar se apresentar em público. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu quero ser cantor. Mas a pessoa não tem coragem de falar em público e quer ser cantor ou cantora. Ou eu quero ser milionário. Mas ela não tem a postura de um milionário, o pensamento de um milionário, porque ela tem medo de enfrentar pessoas, conversar com o banco, negociar com o banco, criar dívida, entre aspas, dívida, né, que são investimentos, e a pessoa tem medo daquilo. Então o medo do crescimento, ele é um dos fatores os mais bloqueantes que existem. Outros pontos que são que o cérebro ele cria uma certa limitância é medo de críticas e julgamentos. Medo do que as pessoas vão falar, o que vão achar sobre você. Se você fez errado e deu errado, o que as pessoas vão falar de você. Medo da tua postura, medo da tua voz, medo de crítica disso e disso. A mente ela faz um arsenal gigantesco, mas na verdade isso que é só criação da mente. Então, o medo em si, ele é um dos maiores freios que tem, né? Um dos maiores freios, isso posso garantir para vocês, porque tudo isso normalmente é ilusão. Certo que em certos pontos a gente tem que se preparar, isso é lógico, igual para ser um empreendedor, para ser um grande empreendedor. A pessoa ela tem que começar a alavancar o degrau por degrau, para que ela ganhe agilidade, crie campos neuronais. O nosso cérebro é neuroplástico, neuroplasticidade. Então, à medida que você vai crescendo, ele vai se ajustando àquela frequência. Imagine, por exemplo, você administrar uma empresa com 100, 200, 400 funcionários. Dependendo de como você vai falar assim, cara, isso é nunca. Não é que seja nunca, é uma questão de crescimento. É questão de adaptação. À medida que você vai crescendo, vai se adaptando,
a mente ela vai criando campos neuronais e criando neurônios. O nosso cérebro possui trilhões de neurônios. Então é possível? Claro que é. Nós temos uma capacidade infinita. Mas o medo normalmente é que bloqueia. O medo é um dos maiores freios que existem. Então sempre quando você tiver medo, analise e veja se isso é real ou é somente uma interpretação que o teu cérebro está fazendo. Tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe.